àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A Ele seja o louvor, a glória, a honra, a exaltação, que venceu para todo sempre. Aleluias! Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor, para termos esse tempo de adoração, declararmos que o Senhor é vencedor acima de todas as coisas, que está sentado no alto sublime trono, reinando. Mas o bom é que a Bíblia diz que Ele também está procurando um contrito de coração para habitar nesse coração. E que bom que esse coração é o seu, que está aqui essa noite neste lugar, adorando, recebendo do Senhor essa palavra. Amém? Queridos, finalizando já o mês de janeiro, né? Entrando aí já para o próximo mês. Eu quero hoje trazer uma palavra que o Senhor ministrou esses dias, enquanto nós estávamos aqui em outra reunião na igreja, para compartilhar, e vai fazer toda a tônica para este próximo mês de fevereiro, diante dos desafios que nós temos. Obrigado. O tema da palavra hoje é: há uma promessa em andamento. Amém? Há uma promessa em andamento. A Bíblia, querido, ela é categórica em afirmar que Deus é um Deus de promessas, de fazer promessas. E por que é que Deus tem por hábito, tem por, vamos dizer assim, dentro da sua trajetória de tratar com o ser humano, fazer promessas? Porque normalmente, guarde essa primeira informação, normalmente as promessas de Deus para nossas vidas, elas estão acima do nível que nós estamos vivendo. Elas sempre ultrapassam as nossas capacidades, elas sempre ultrapassam o nosso conhecimento, o nosso posicionamento. Então, bom, se Ele dá uma promessa maior do que nós estamos vivendo naquele momento, é difícil cumprir? Não. É por isso que entre a promessa e o cumprimento da promessa tem uma lacuna de tempo. E para que essa lacuna de tempo? Justamente para nós nos prepararmos para recebermos a promessa. Sempre quando o Senhor chamou alguém e fez uma promessa, Ele deu um espaço de tempo para que essa pessoa se aproximasse mais do Senhor, porque ela buscasse mais conhecimento, ela fosse preparada. Muitas vezes ela teve que atravessar um deserto, ela teve que atravessar um momento difícil, muitas vezes ela teve que ir aos pés do Senhor clamar. Para quê? Para justamente se alinhar ao nível da promessa de Deus. Por que Deus faz assim? Porque se Ele desse promessa no nosso nível, querido, nós nunca cresceríamos, não dependeríamos dEle, porque nós já estaríamos fazendo o que nós já sabemos fazer, o que nós já estamos capacitados a fazer. Por isso é que todas as promessas de Deus, elas nos desafiam. Quando você se deparar com uma promessa do Senhor, que você olha assim, essa aí é difícil, para mim, eu não tenho esse nível de conhecimento, eu não tenho esse nível de capacidade, é que o Senhor está desafiando você a crescer, para poder alcançar o nível da promessa. Uma coisa é certa, querido, Deus não é maluco. Quando Ele faz uma promessa, Ele sabe que você pode alcançar. Ao chegar ao encontro da promessa, você já está nivelado com a promessa. E Deus, Ele não nos engana com a sua promessa. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos diz: Deus não é homem para que minta, ou para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo Ele falado, não cumprirá? Então, quando o Senhor fala, Ele não fala como homens. Quando a gente fala de promessa no nosso país, é bem complicado, né? Principalmente nas classes políticas, que fazem uma série de promessas e depois, dão nem satisfação em não cumpri-las, ou fazer totalmente ao contrário. Promessa é usado, na verdade, como um instrumento de engano. Enquanto que na palavra de Deus, ela é bem clara para dizer que o Senhor, Ele não promete como homem. Ele não promete num nível que pode falhar. Ele promete num nível que Ele vai cumprir, que Ele vai realmente realizar tudo aquilo que Ele falou. Uma promessa feita por Deus, querido, é como se fosse um título
um título aquisitivo, um título comercial que você vai poder uma hora descontar. Ter uma promessa de Deus em nossas mãos é como se alguém lhe desse um cheque pós-datado, tá? Lhe desse uma letra de câmbio, lhe desse alguma coisa que no futuro, na data, no tempo certo, você pode ir lá e descontar. Assim é, vamos dizer, a forma mais nivelada do nosso dia a dia que nós podemos entender uma promessa de Deus. Uma promessa, querido, até antes ela se cumprir, enquanto ela estiver em aberto, enquanto ela não se cumpriu, é justamente o que nós chamamos de uma promessa em andamento. Enquanto, entre o período em que Deus fala até o cumprir, é justamente a fase que nós chamamos que a promessa ela está em andamento. Por isso que a palavra hoje diz que há uma promessa em andamento, ou seja, aquilo que o Senhor já falou, e nós estamos nesta caminhada para alcançar esta promessa. Mas muitas vezes a gente olha e diz assim, mas está demorando se eu cumprir a promessa. E a palavra do Senhor mesmo chega a dizer que a promessa, quando ela se torna tardia, ela traz desistência no coração do homem. Tá? Ela não renova o coração do homem. Mas por que muitas vezes uma promessa tarda um pouco? Vamos fazer alguns questionamentos? Primeiro, será que são os erros humanos que param uma promessa em andamento? Será que quando Deus dá uma promessa e o ser humano ele erra, é o motivo pelo qual o Senhor não cumpre mais essa promessa? Ele diz assim, olha, prometi, você não cumpriu a sua parte, agora acabou, não tem mais. Será que é assim que funciona? Vamos olhar alguns exemplos na Bíblia. Um homem que, quando a gente fala de promessa na Bíblia, não dá para esquecer dele. O pai da fé, Abraão. O Senhor faz uma promessa para ele em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3, está aqui a promessa do Senhor a Abraão. Diz assim, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu indicarei. Eis que eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? O Senhor faz essa promessa para Abraão. E foi um desafio. O Senhor tira ele do lugar mais fértil que existia no mundo naquela época, que era entre o rio Tigre e Eufrates, que era chamado fértil crescente da terra, e leva ele para Canaã. Canaã, onde está hoje o país de Israel, naquela época era o lugar mais amaldiçoado do mundo, devido à maldição que Noé lançou sobre um dos seus filhos após o dilúvio que habitava naquela região. O Senhor chama esse homem e leva para lá, para cumprir uma promessa. Então o Senhor tira ele de um lugar que, humanamente falando, era muito bom, e leva ele para um lugar, humanamente falando, muito ruim, para cumprir uma promessa. Porque ao cumprir a promessa na vida de Abraão, o Senhor quebraria a maldição daquele lugar e transformaria aquele lugar. A maioria das promessas que Deus tem para nossas vidas, guarde bem isso no seu coração, não é só para você ser abençoado e agraciado por uma bênção de Deus. Normalmente é para abençoar o lugar que você está, as pessoas que estão ao seu redor, a cidade em que você habita. Este é um dos propósitos de uma promessa de Deus. Mas Abraão, nessa trajetória, querido, ele teve muitas falhas, bastante por sinal. Deus manda ele sair, mandou que ele fosse para a terra que ele iria lhe mostrar, saísse da terra e da parentela. Ele saiu da terra, mas levou a parentela. Já falhou diante de Deus. Parentela é essa que quando chega lá na frente começa a dar mais dor de cabeça para ele, né? Ló. Então Deus manda ele ir para Canaã, e quando ele chega em Canaã, ele resolve abandonar Canaã e ir para o Egito. Começou a ter fome, começou a ter necessidade na terra, viu que a terra realmente estava bem complicado, e ele desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, nós vemos que muitos problemas aconteceram. Ele falhou, abandonando o lugar que o Senhor determinou. Nem por isso Deus
quebrou a promessa. Nem por isso Deus invalidou a promessa. Quando ele chega no Egito, ele mente sobre a condição da sua esposa. Depois fez isso novamente em uma outra localidade com o rei Abimeleque. Tanto diante do faraó como o Abimeleque, ele chegou a dizer que Sara não era sua esposa, era sua irmã, porque tinha medo que ele fosse assassinado devido à beleza da sua esposa. E era muito comum naquela época, quem casar com mulher muito bonita, matarem o marido para ficar com as mulheres. Então o que é que acontece? Ele, diante desse contexto, ele mente. E nem por causa da mentira, o Senhor não invalidou a promessa. Se andarmos um pouquinho mais na vida deste homem, em vez de esperar a promessa do Senhor, dele se tornar pai de uma grande nação, ele resolve dar uma forcinha para Deus, antecipar a promessa, tendo o filho com uma escrava, Agar. Da onde vieram os ismaelitas, do povo ismaelita veio o povo árabe até os dias de hoje, que são seus descendentes, e a gente vê que ele, mais uma vez, erra diante de Deus, tendo uma promessa em andamento. Mas mesmo diante de tudo isso, querido, mesmo diante de todos os erros de Abraão, nenhum deles invalidou ou impediu a promessa que Deus tinha com ele, para que ele se tornasse pai de uma grande nação. Veja bem, o texto inicial que eu li diz que Deus não é homem. Então Deus, quando dá uma promessa, ele não age da mesma maneira que o ser humano age. Não são os nossos erros, as nossas falhas que impedem o cumprimento de uma promessa. Porque quando Deus faz uma promessa, diz a sua palavra que ele jura por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que ele para cumprir a sua palavra. Então não deixe que o inimigo plante essa semente no seu coração, que por causa de um erro, de uma falha, o Senhor invalidou as promessas. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu para a sua vida. Amém? Vamos para o outro exemplo, Davi. Um dos homens mais citados na Bíblia, creio que depois de Jesus, o mais citado na Bíblia. O Senhor fez uma promessa para ele também, em 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 8 a 16. Diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te das malhadas de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminarei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e o estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, vou castigá-lo com varas de homens e com açoite de filhos do homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Glória a Deus. O Senhor chama esse homem, tira ele de trás das malhadas, um pastor de ovelha, faz uma promessa a ele e diz assim: olha, você vai reinar sobre Israel. E depois de já um tempo de batalha, o Senhor faz uma aliança com ele e diz assim: olha, eu vou fazer uma aliança com você. Diferente do que eu fiz com Saul, que foi o teu antecessor, que eu rejeitei da minha presença, eu faço uma aliança que o teu reino, os teus descendentes, eternamente, perpetuamente, vão assentar-se no trono.
Então Deus promete a este homem um reinado que seria eterno e que da sua descendência também viria o Messias, viria o Salvador do mundo. Diz para ele também que ele teria um reino de paz e o seu filho edificaria um templo para o Senhor e a nação de Israel teria um lugar de paz para habitar. Quando o Senhor fez todas essas promessas na vida de Davi, a vida de Davi também teve várias falhas na sequência. Ele pecou diante do Senhor, desobedecendo ordens do Senhor. Ele pecou adulterando com Betseba e matando seu marido Uzias, tá? E isso retirou a paz do seu reinado. Por 2 vezes, seus filhos tentaram tomar o trono, primeiro Absalão, no auge do seu trono, e quando ele já estava bem acamado, adoentado, no final do seu reinado, outro filho chamado Adonias também tentou tomar o trono. Mas o Senhor tinha uma promessa com ele. E não foi por causa das falhas, do erro dele, que o Senhor não cumpriu a promessa. Pelo contrário, nas 2 vezes que tentaram tomar o trono, o Senhor tomou a frente e devolveu o trono a ele e aos seus descendentes. Mesmo com a nação de Israel pecando e abandonando, por causa desta promessa que o Senhor fez com Davi, é por esta promessa que o Senhor o estabeleceu na terra de Canaã. Nós podemos resumir, querido, que os erros de Davi, como adultério, mão sanguinária, falha na criação dos seus filhos, porque Davi foi um grande guerreiro e um péssimo pai, não impediram que Deus cumprisse as suas promessas. Então o que é que nós precisamos entender? Primeiramente, quando Deus tem uma promessa em andamento, não são as nossas falhas, os nossos erros, os nossos tropeços no meio do caminho que invalidam a promessa de Deus. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele faz para honrar o nome dEle. Então independe da condição humana. Muitas vezes talvez Ele até substitua na terra quem vai receber a promessa. Isso é possível, mas Ele há de cumprir a sua promessa. Assim nós podemos entender que nem a incredulidade humana, nem os erros humanos, nem as crises mundiais, como estamos visto aí na área da economia, saúde, humanitária, nem quando há intervenção do inferno, nada pode invalidar uma promessa de Deus. Querida, eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo você está esperando por uma promessa. Uma coisa eu quero hoje reavivar no teu coração: se existe uma promessa em andamento na tua vida, Deus é fiel para cumprir a promessa na sua vida, independente das situações, das condições, dos seus acertos ou das suas falhas, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Nada pode impedir uma promessa de Deus em andamento. Você pode declarar isso, querido? Vamos lá organizar esse negócio? Vamos lá, 1, 2, 3. Nada pode impedir uma promessa de Deus em andamento. Alguém recebe isso e pode celebrar o Senhor? Faça isso em nome de Jesus. Nada pode impedir uma promessa de Deus em andamento. Quando eu digo nada, querido, é nada. Nós temos um exemplo na Bíblia que nem a morte, quem, queridos? A morte pode impedir uma promessa em andamento. Humanamente falando, a gente diz o quê? Ah, morreu, acabou. Não, se Deus tiver uma promessa, a morte não é o fim. Ele cumpre a promessa. Vamos ver um exemplo na Bíblia. Eliseu. Quando Eliseu era discípulo de Elias, o nosso texto bíblico diz que eles estavam andando junto e Elias disse para ele assim: olha, eu estou indo para o céu, pede-me o que você quer. A nossa tradução bíblica diz assim: eu quero o dobro da tua unção. O original não diz assim, o original diz assim: eu quero ser o primogênito da tua unção. Por quê? Porque existia uma lei na Bíblia, a lei da primogenitura, que todo filho primogênito tinha direito da unção, da herança em dobro. Então, quando ele diz assim, eu quero ser o primogênito da tua unção, ele quer dizer, eu quero receber o dobro da tua unção. Então, agora, Elias faz um desafio para ele: se você me ver na hora que eu partir para o céu, vai se cumprir. E aí, meu irmão, diante de uma promessa dessa, não dá para dar mole. Pensa num camarada
que virou um carrapato no calcanhar do seu líder. Elias chegou com ele e disse assim: olha, fica aqui que eu vou lá para o Jordão. O Senhor mandou ir lá, viva tu, viva o Senhor, eu não te abandono, eu vou contigo. É uma jornada longa, não tem problema, eu vou junto. Ó, chegaram no Jordão, tu disse assim: olha, agora você fica aqui, eu vou lá em Jericó. É um lugar, o nome já diz tudo, lugar mal cheiroso, um lugar que não é muito agradável. Viva tu, viva o Senhor, eu vou contigo. Vou para Betel, que é a casa de Deus. Tu disse: na casa de Deus mesmo é que eu vou contigo, rapaz. E quando eles estavam nessa caminhada, primeiro foi Betel, depois foi Jericó e por último foi o Jordão, diz a palavra do Senhor que veio uma carruagem de fogo, passou no meio dos dois, os separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho, não foi na carruagem de fogo, tá? Muitas vezes a gente olha aí um desenhinho e faz uma carruagem e tal, Elias em cima da carruagem, esquece isso porque quem fez não leu a Bíblia direito. A carruagem só os separou, ele subiu em um redemoinho. E quando ele está subindo, aquilo que nós usamos na terra não precisa usar no céu. Elias tirou a sua capa e jogou para ele, que era símbolo que estava passando para ele a unção. Mas ele tinha uma promessa agora, que a unção na vida dele seria uma porção dobrada da vida de Elias. E a promessa está justamente em 2 Reis 2:10, quando Elias diz assim: tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não vires, não se fará. Se você ficar ligado e ver, é seu, se não, dançou, perdeu. E aí ele ficou ali. Resumindo, a Bíblia narra, durante o ministério de Elias na terra, 7 milagres. Inclusive 7 milagres inéditos. Os 7 milagres que Elias fez, que o Senhor usou Elias para fazer na terra, ninguém tinha feito antes. Por isso que eu chamo ele o profeta dos milagres inéditos. Tudo para ele foi novo. Ele foi o primeiro homem na Bíblia a ressuscitar um morto. Antes ninguém tinha feito isso. E agora, ele sobe ao céu e Eliseu ficou na terra. Com uma promessa: a unção será em dobro. Se Elias tinha feito na unção do Senhor 7 milagres, Eliseu tinha que fazer quantos? 14. Eu fiz uma relação rapidinho aqui dos milagres que Eliseu fez. Eu vou dizendo, você vai conferindo, ok? Abriu o Jordão. Vamos lá, diga 1. Abriu o Jordão. Curou as águas amargas de Jericó. Providenciou água para os reis e exércitos no deserto. Multiplicou o azeite da viúva. Ressuscitou o filho da sunamita. Tirou a morte da panela que tinha veneno. Multiplicou 20 pães para 100 homens. Então, Jesus não foi o primeiro a multiplicar pão, viu? O primeiro foi Eliseu. Curou Naamã da lepra. 8. Colocou a lepra sobre Geazi, seu auxiliar, devido à sua ganância. Fez flutuar um machado. Feriu de cegueira os sírios que cercaram a sua casa. Depois ele leva esses sírios para o meio da cidade e devolve a visão deles. Profetizou o fim da fome em Samaria e o fim do cerco dos sírios, e assim aconteceu. Quantos milagres? 13. Depois disso ele morreu. Pastor, não cumpriu a promessa. Aí deu, como a gente diz aqui em Cunha, um probleminha sempre dá, né? Se um probleminha dá. Mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas em andamento. Eliseu morreu, 13 milagres registrados. Alguém poderia dizer: pastor, dessa vez falhou. Não cumpriu. Mas uma coisa eu quero lhe dizer hoje: Deus nunca para no 13. E eu vou lhe dizer biblicamente por quê. Porque toda vez que o número 13 aparece na Bíblia, está falando de rebelião, apostasia e desobediência. Por isso que Deus não tem aliança com 13. Isso é bíblico. Isso é bíblico.
Aonde aparece o número 13 na Bíblia? Outro dia eu faço até uma relação aqui para você e mostro. Eu achei 19 exemplos na Bíblia, que para não esticar muito aqui o sermão. Mas sempre há rebelião, desobediência ou apostasia. Alguém abandona a fé e começa a pregar o contrário. Por isso que Deus nunca para. Mas parou em Eliseu, pastor, e agora? Vamos para a Bíblia. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, 20 e 21. Diz assim: morreu quem? Só 13 milagres. E o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano, ou seja, no começo do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver bateu nos ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Até depois de morto, Deus cumpriu a promessa na vida de Eliseu, porque nem a morte pode parar uma promessa em andamento. Sobraram só os ossos do profeta, para realizar o 14º milagre. Então, querido, nada, nem morte, nem vida, nem homem, nem principado, nem potestade, nada do presente e do porvir, como diz a Bíblia, não nos separa do amor de Deus e também não impede o cumprimento de uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Mas, aqui tem uma chave que eu quero que você entenda. O Senhor, quando Ele nos dá promessas, entre a promessa e o cumprimento, tem a fase de preparar-se, mas nessa fase também nós temos muitas guerras e batalhas espirituais. Por quê? Porque o inimigo vai lutar para que você ache que a promessa não vai se cumprir e que a tua fé enfraqueça. Diante disso, Deus nos deixou armas espirituais para destravarmos as promessas em andamento. Então, se uma promessa estiver demorando muito, não reclame, não murmure. Use as armas de Deus para destravar. Principalmente quando você olha e diz assim: essa promessa já tem que cumprir. Já é tempo de se cumprir essa promessa. Já estou aguardando bastante e agora eu vou entrar na guerra para que essa promessa venha se cumprir. Então eu quero te mostrar armas para destravar uma promessa em andamento. Quando Deus libera a promessa, querido, nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias. Não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. Não olhe para aquilo, querido, que você está vendo, mas olhe para a promessa de Deus. Quando você for comigo lá em Israel, nós vamos num lugar chamado Museu dos Amigos de Sião. E lá fala da relação de pessoas que Deus usou para abençoar o povo de Israel, para proteger o povo de Israel, para guardar o povo de Israel. E dentre muitos citados, tem pessoas tanto do tempo presente como da época bíblica, mas tem uma frase lá que me chama muita atenção quando eles falam do profeta Ezequiel. A frase é: aquilo que vemos não governa aquilo que é. Aquilo que nós vemos não governa, não determina aquilo que é. Por que eles usam essa palavra justamente para o profeta Ezequiel? Porque o Senhor levou ele num lugar e disse assim: o que é que você está vendo? Um vale de ossos secos. Não foi isso? Só que Deus disse assim: não, isso aí não é um vale de ossos secos. Você está vendo um vale de ossos secos, mas aí está um grande exército. Isso mostra o que para nós, querido? Que os nossos olhos, se nós formos olhar pelo que os nossos olhos veem, comparado às promessas de Deus, nós olhamos assim: não tem como cumprir. As circunstâncias não ajudam, o cenário atual não ajuda, mas aquilo que nós vemos, querido, hoje não governa aquilo que saiu da boca de Deus. Não governa aquilo que Deus falou, não governa aquilo que Deus prometeu.
pois a sua palavra está acima de qualquer circunstância. Vamos para um exemplo bíblico. Quando o povo de Israel se afastou do Senhor, que começaram a abandonar o Senhor, a casa do Senhor, a adoração ao Senhor, e começaram a se voltar aos ídolos e outras coisas mais, o Senhor levanta um profeta e faz uma palavra dura, e junto dessa palavra dura, uma promessa. Aqui eu abro um parênteses e já lhe dou uma dica. Você quer saber se uma profecia vem da parte de Deus? Toda profecia que vem da parte de Deus, por mais dura e repreensiva que ela seja, por mais que tenha uma sentença, um juízo, ela sempre terminará com uma porta de esperança, com uma possibilidade de Deus restituir. Ele deixa uma esperança em aberto, para depois de punir, depois de estabelecer juízo, ele restabelecer. Então ele usa o profeta Jeremias. Então pense aí, o cenário era esse: o povo de Israel se afastou do Senhor, afastou da casa do Senhor, não adorava mais o Senhor, voltaram aos ídolos. Deus levanta o profeta Jeremias no capítulo 25, versículos 11 e 12, e diz assim: toda esta terra, entenda, terra de Israel, virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. O Senhor estava dizendo para o povo de Israel: olha, vocês se afastaram, vocês abandonaram, por causa disso eu vou levantar o rei lá da Babilônia, ele vai levar vocês, as nações aqui circunvizinhas, todo mundo para o cativeiro, e vocês vão passar lá 70 anos cativos. Por que 70 anos? Era o período suficiente para o Senhor trocar uma geração. Uma geração na Bíblia normalmente fala de 50 anos. Então ele disse assim: essa geração pecaminosa eu vou tirar, fazer nascer uma nova geração para poder cumprir a promessa. Como eu falei, quando Deus tem uma promessa, Ele pode até trocar em quem vai cumprir a promessa, mas a promessa vai se cumprir. Então ele leva o povo, tira de lá, leva para o cativeiro, e eles começam a passar 70 anos no cativeiro. Mas foi um jovem para este cativeiro, e ele passou o período dos 70 anos no cativeiro, e um dia ele parou e disse assim: opa, tem uma promessa em andamento, tem uma promessa em aberto, e o tempo da promessa já concluiu. Esse homem chamava-se Daniel. E eu volto lá na frase que eu falei anteriormente: aquilo que vemos não estabelece o que é. O que é que Daniel via? Um país com as suas muralhas, portas de ferro, ferrolhos de bronze, porque a Babilônia, na verdade, era uma grande arapuca. Fizeram uma grande cidade no meio do deserto, com as suas portas de bronze, ferrolhos de ferro, e eles abriam a porta para as caravanas entrar para negociar. Quando entrava, eles fechavam e prendiam todo mundo. Quando não entrava, eles iam lá, escravizavam, levavam e prendiam todo mundo. A Babilônia sempre foi uma grande arapuca. Então, o povo ali está. E esse homem orando, clamando ao Senhor, lendo as Escrituras, ele disse assim: opa, aquilo que o Senhor falou já deu tempo de cumprir. Os 70 anos acabaram. Ele poderia, como qualquer um de nós, seres humanos, parar e dizer assim: Deus, dessa vez o Senhor falhou. Dessa vez o Senhor errou. Dessa vez o Senhor não cumpriu a sua promessa. Mas em vez de fazer isso, ele começou a se posicionar para destravar a promessa. Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, que promessas em andamento que estão travadas na sua vida, Deus está te chamando para destravar essas promessas e se cumprir, se tornar uma realidade na sua vida. Tem um crente aí para receber, meu irmão? Receba. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3, fala agora sobre o que esse homem vai fazer para destravar a promessa. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3 diz: no primeiro ano do reinado do rei Dário,
alguns pronunciam Dario. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Ele foi ler as escrituras, fazer lá o seu devocional. Quando ele leu, ele disse assim: opa, Deus falou por Jeremias que eram 70 anos. O que é que ele faz logo na sequência? Ele diz assim: eu vou destravar essa promessa. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Oração, súplica, jejum. E o indivíduo, quando ele se vestia de panos de saco e pegava cinza e colocava sobre a sua cabeça, era só cinza, tá? Não era brasa da fogueira, não. Era só cinza, porque a fogueira estava apagada. Ele colocava sobre a sua cabeça, era sinal de humilhação. Era sinal que ele estava se humilhando diante do Senhor. E aqui, querido, está o grande segredo para uma promessa em andamento se cumprir na sua vida. Quando tem uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu na sua vida, duvidar, vai cumprir a promessa? Não. Murmurar, reclamar que está demorando, cumpre a promessa? Muito menos. Pelo contrário, quando se murmura, quando se reclama pelo cumprimento de uma promessa, sabe o que é que acontece? Aquele período de preparação, ele precisa ser estendido, porque mostra que o indivíduo ainda não está preparado para receber a promessa. Isso aconteceu com o povo de Israel. Saíram do Egito, a viagem era para durar 40 dias. Eles reclamaram, murmuraram, o Senhor deu uma aumentadinha na viagem, 40 dias para 40 anos. Então, meu irmão, em vez de você dar uma aumentada no cumprimento da promessa em andamento, hoje Deus está te chamando para você diminuir. E como foi que Daniel fez? O segredo está aí. Ele, para destravar a promessa, ele entrou diante do Senhor em oração, súplica, jejum e arrependimento. Ele não reclamou do Senhor, ele se arrependeu dos seus erros e dos seus pecados. Ele agora entra em oração diante de Deus, e não apenas oração, ele entrava num período de oração com súplica. Qual é a diferença, pastor? Oração, ela tem vários tipos. Tem a oração de intercessão, tem a oração de agradecimento. Que é a oração de súplica? É quando você clama com toda a força da sua alma, com toda a paixão de dentro de você. Isso é súplica. E agora ele começa a clamar, dizendo: Senhor, está na hora de cumprir a tua promessa. Senhor, está na hora do Senhor libertar o teu povo. Está na hora de acabar com a assolação de Jerusalém. Está na hora, Senhor. E ele começa e ele entra nesse propósito, em oração, súplica, jejum e arrependimento. E ele agora passa por um período de 21 dias de jejum. Um jejum bem radical. E ele agora está jejuando e clamando diante do Senhor. E quando nós vemos na sequência, no capítulo 10, vai falar de toda a experiência dele durante os 21 dias de jejum. Jejua o primeiro dia e a Babilônia continua com as portas fechadas, ferrolhos de ferro. Jejua o segundo dia, nada mudou. Uma semana jejuando, a Babilônia continua igual. Nenhuma perspectiva deles serem libertos. Jejua 2 semanas, radicalmente só com água, só com verduras, e nada se movimenta, mas ele sabia que a persistência dele no seu jejum iria fazer a diferença. Ele jejua a 3ª semana, e somente quando chega no 21º dia do seu jejum, o Senhor fala com ele. O Senhor vem a ele e diz assim: Daniel, tu és homem muito amado, porque desde o primeiro dia
Qual dia, querido? Em que te colocastes diante do Senhor em oração, em súplica, em intercessão por este povo, desde o primeiro dia, eu, o Senhor, ouvi dos céus e respondi à tua oração. Entretanto, houve uma guerra lá no mundo espiritual, onde o príncipe da Pérsia tentou de todas as formas impedir que a resposta chegasse. Mas a resposta chegou. Acabou a assolação do teu povo. O Senhor vai cumprir a promessa que está em andamento. Então, querido, diante desse contexto, eu quero trazer agora para o nosso momento, para a nossa vivência. Eu quero convocar você para nós destravarmos as nossas promessas em andamento. Como igreja, nós temos promessas que estão na hora de se cumprir. Na sua vida, no seu chamado ministerial, há promessas que estão em andamentos e este é o ano delas se cumprirem. Sobre a tua casa, sobre a tua família, este é o tempo do Senhor para cumprir essas promessas em andamentos. Mas, pastor, eu não vejo perspectiva. Aquilo que vemos não estabelece, não define aquilo que é. O que é para ser na nossa cidade, na nossa igreja, no teu chamado, na tua casa, na tua vida, não é aquilo que você está vendo hoje, mas é aquilo que o Senhor prometeu, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Talvez hoje você olhe como Daniel e diga assim: tudo bem, pastor, eu vou entrar num desafio, eu vou destravar a promessa. Creia que desde a hora que você se propor, já vai ter uma resposta do céu ao seu favor. Pode haver a guerra que houver no mundo espiritual, pode haver as acusações que houverem do inferno, pode haver todos os levantamentos dos homens, dos principados, das potestades, mas uma coisa certa: Deus é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida, meu irmão, na sua igreja, nessa cidade, sobre cada um de nós. Então, querido, a palavra do Senhor para nós hoje é: há uma promessa em andamento. E quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nem a morte, nem a vida, nem principado, potestade, nem as falhas humanas, seus pecados, as desistências, os esfriamentos, os julgamentos, as acusações, desconfianças, incredulidade no coração, podem aniquilar uma promessa de Deus. Então, querido, creia que por mais que os seus olhos não estejam vendo, mas o Senhor hoje começa a movimentar no reino do Espírito, porque já aprendemos que tudo acontece lá primeiro para vir na terra, e a promessa será destravada sobre a sua vida, sobre este lugar, em nome de Jesus. E a receita nós já temos. O profeta Daniel mostrou como é que se faz. 4 elementos: oração, com súplica, jejum e arrependimento. Oração, súplica, jejum e arrependimento. E a minha pergunta hoje para você é: há pelo menos um justo neste lugar que quer se posicionar na brecha e dizer: Senhor, eu vou fazer como o profeta Daniel, porque eu quero viver as promessas que estão em andamento. Se houver pelo menos um justo que queira entrar nesse desafio de oração, súplica, jejum e arrependimento, fique em pé no seu lugar. Porque a partir de hoje, nós vamos entrar em um propósito. Mais precisamente, quarta-feira, dia 1º. Assim como Daniel, durante 21 dias, nós estaremos jejuando para que as promessas de Deus que estão em andamento venham a se cumprir. E eu quero desafiar você, querido, você vai chegar hoje na sua casa. Você vai orar e dizer: Senhor, traga à minha memória
as tuas promessas que estão em andamentos, que precisam se cumprir na minha vida. As promessas que estão em andamento para cumprir na nossa promessas que estão em andamento para cumprir sobre a nossa cidade. As promessas que estão em andamento para se cumprir sobre a minha casa, sobre a minha família. E você vai listar elas e vai ser o alvo do teu clamor nos próximos dias. Como é que nós vamos fazer? Do dia 1º até o dia 21, nós vamos jejuar das 18 horas até as 6 horas da manhã, só com água. Sua última refeição até as 18 horas. Pastor, mas não é, eu prefiro jejuar de manhã, não sei o quê. Querido, nós vamos fazer assim porque esse é o modelo bíblico. Jejum na Bíblia se fazia assim, na viração do dia. O horário que o Senhor ia visitar Adão, toda essa história. Jejum sempre começa biblicamente às 18 horas. Viração do dia. E até às 6 da manhã. Mas aí é fácil, né, pastor? A gente vai lá, dorme, está tudo resolvido. Não tá. Se você acha. Além, preste atenção, desse horário de jejum, você vai meditar a palavra, você vai orar com súplica mesmo diante do Senhor, apresentando seu jejum e em arrependimento diante do Senhor. Pastor, além das causas da igreja, que eu vou já colocar aqui a causa pela qual você vai fazer isso pela igreja, eu tenho minhas causas pessoais. Então eu te desafio, coloca mais um item no teu jejum, fora desse horário. É obrigado? Não, só estou te dando uma sugestão. Pessoal que é viciado no chocolate, tira o chocolate os 21 dias. Pessoal que é viciado no café. Pessoal que é viciado na Coca-Cola. Esses são os vícios gospel, né? A gente fala do vício dos outros, vai ter que falar dos nossos vícios gospel também, né? Viciado em redes sociais. Tira esse tempo para se arrepender diante do Senhor. E diante desse desafio que eu estou convocando você, eu quero chamar você para o primeiro item. Você vai jejuar pela igreja do Senhor. Nós vamos, durante esses 21 dias, orar por um projeto. E no 22º dia nós vamos estabelecer esse projeto. E o projeto é por 100 ovelhas. Por quantos, querido? O nosso jejum esses 21 dias é clamando que o Senhor salve 100 novas pessoas, 100 novas ovelhas. Pastor, a gente até os que estavam na igreja, a gente tem uma luta, fala, convida, sempre tem desculpa, não vem na igreja. Uma promessa de Deus não é pelo que nós vemos, porque aquilo que vemos não governa aquilo que é. O Senhor tem promessa de salvação nesse lugar ou não tem? Tem promessa de avivamento ou não tem? Nós vamos destravá-las em nome de Jesus. E isso vai destravar o teu chamado. Vai destravar o teu propósito. Pastor, mas eu já fiz tanto para Deus, inclusive eu vim até para cá, para essa cidade, assim, para ficar meio escondidinho, assim, de boa, na minha. Tu jura? O Senhor, Ele olhou para você, te amou tanto que Ele diz assim, eu não te largo, onde tu fores eu estarei contigo. Chegou o tempo de destravar a promessa de Deus na tua casa, destravar a promessa de Deus na sua vida, destravar aquela promessa que você olha e parece que tem um vazio no seu coração, e tem mesmo, mas quando a promessa de Deus se cumprir, vai haver um explodir, um transbordar de regozijo, de alegria na presença do Senhor. Então o que é que nós vamos fazer? A partir de quarta-feira, 18 horas, começamos nosso jejum. Não passe apenas esse período sem alimentar-se. Pegue nesse período um tempo e ore, clame. Se puder, feche a porta do seu quarto, como diz a Bíblia, vai lá, chore. Pastor, eu tenho criança em casa, reveza, vai primeiro o marido ou primeiro a esposa, reveza um tempo cada um, faça o seu tempo com Deus.
Se os filhos forem maiores, já coloca eles junto também, já ensina eles também a clamar, a buscar o Senhor. Faça isso nesse tempo. E eu já quero adiantar para você o resultado. Quando você entrar nesse propósito, esses 21 dias, espere pelo inesperável. Espere pelo inesperável. Espere que Deus vai fazer coisas que talvez você olha hoje e diz assim, não tem como. Porque, querido, somente esperar não abre a porta. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, a porta se abre, a promessa destrava, e aquilo que você não esperava vai acontecer. Sabe quando você tem uma porta que alguém bate e você não consegue ver absolutamente do lado de fora? Você não sabe quem está do outro lado. Salvo se marcou horário com alguém, mas a maioria das vezes não. Tem verdade que nos dias de hoje, qualquer um que toca a nossa campainha e bate a porta, a gente pensa logo, entrega da minha comprinha na internet. Está aí um bom motivo para você fazer durante esses 21 dias, para quem já está viciado em comprar na internet. Pastor, querido, eu não estou obrigando, eu estou te dando apenas sugestões. Mas quando você abre a porta, pode ser que esteja do outro lado alguém de forma inesperada. É o que Deus vai fazer nesses 21 dias. A porta vai se abrir, e aquilo que você não espera, o Senhor vai colocar do outro lado. Espere pelo inesperado, porque da forma inesperada, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Então eu quero convidar você que já se dispôs a entrar agora diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu quero ver as promessas em andamento se cumprindo. Hoje eu renuncio da minha mente toda acusação do inferno, que dizia que as promessas não se cumpriam porque eu errei, porque eu falhei, porque alguém errou, porque alguém falhou. Eu renuncio hoje no meu coração qualquer nível de dúvida, porque eu sei que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, haverá uma resposta do céu. A resposta pode não ser da forma que eu sempre pensei, será de uma forma inesperada, mas haverá uma resposta de Deus. Por mais que haja uma guerra, uma luta espiritual, haverá uma resposta de Deus para a minha vida. Você está recebendo, meu querido? Então comece a falar para o Senhor. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti as minhas promessas que estão em andamento. Senhor, Tu tem promessa de salvação